Não vamos dar muito spoiler no vídeo. Meu nome é Gabriel, minha mãe Sâmia e meu pai, Rigar. E bem-vindos ao Entre Terras e Mares. Entre Terras e Mares é um canal que foi criado para mostrar a cultura dos lugares, viagens e um pouco da cultura náutica. Agora, da onde surgiu o nome Entre Terras e Mares? Bom, o Entre Terras e Mares surgiu numa conversa com os amigos. Eu tava ali bebendo uma cervejinha. Esse amigo é apaixonado por viagem também. E ele falou, vamos pensar, eu vou por terra e vocês que são velejadores vão pelo mar. E a gente adorou a ideia e pensamos, poxa vida, terra e mar. E ele falou, por que não Entre Terras e Mares? Então era para ser um canal em que ele estaria por terra, mas como? Resolvemos dar sequência na construção do veleiro primeiro. As imagens que vocês vão ver não vão ser, por enquanto, as imagens das viagens. A fase inicial do canal vai ser uma fase muito focada na construção do barco realmente. A gente tem bastante coisa para fazer, nós estamos fazendo os 3 do barco e tem muita coisa para mostrar para vocês. E aí no futuro, aí sim a gente começa a etapa de viagens para mostrar para vocês toda a parte da costa brasileira, e aí quem sabe Caribe, aí quem sabe Europa, quem sabe Polinésia, e aí para frente. Mas agora nesse início é mais a construção mesmo do veleiro. O que nos leva ao vídeo de hoje, que foi lá atrás, porque esse vídeo está um pouquinho adiantado, a gente... Defasado. O vídeo está um pouquinho defasado, a construção já começou, mas lá atrás a gente precisava tirar o barco onde ele estava originalmente e trazer ele mais perto de casa para conseguirmos dar a sequência na construção do veleiro. Então tem toda a etapa do transporte, que é esse vídeo que vocês vão ver, entendeu? E também todos os perrengues que a gente teve, desde com a Enel. Aí vocês estão me perguntando por que vocês estão envolvendo a Enel nisso. Vocês vão entender melhor nos vídeos, né, pai? O local que o barco estava tinha uma fiação elétrica logo atrás dele, que era o único ponto de onde o guincho conseguiria movimentar o barco. E a gente tentou várias empresas de transporte, todas elas falaram que a Enel teria que desligar e arrancar os fios de lá, e a Enel simplesmente não se posicionou sobre isso. Até que a gente conseguiu a Carreira Martins, que é uma empresa extremamente séria e tem equipamentos de porte, que a gente pegou um guindaste muito maior do que a gente precisaria. Muito maior, foi um exagero até. O povo ficava assustado, para que tanto, né? Mas enfim, foi um guindaste que conseguiu fazer a movimentação sem nenhum risco para a rede elétrica e sem nenhum risco para ninguém que estava lá e nem para o barco. Justamente porque a gente teve que passar por cima de tudo. Né? Mas dava um frio na barriga. Meu Deus do céu, eu fiquei apavorada. Mas isso a gente vai acompanhar juntos no vídeo. Bora lá. Aí você já pode ver eles preparando tudo, chegando lá. O berço foi feito logo ali do lado. Foi feito logo ali do lado. Facilitou pra caramba pra gente. Aí vocês estão vendo a questão que eu falei da rede elétrica. Quer dizer, a gente teve que transportar o berço passando por cima da rede elétrica para ela chegar na carreta. Só um detalhe, pessoal, todas essas imagens estão muito aceleradas, tá? A gente está falando em um dia de filmagem passado em 10 minutos de vídeo, tá? Então ia ser uma loucura. Aí eles já estão montando, realmente içando o barco na cinta, para não ter risco. Aí é o momento mais tenso para mim. E era tudo bem delicado, isso daí tá rápido demais, mas você quase não viu o barco se mexer. Mas vocês estão vendo que ele está enroscando em árvores. E na outra imagem você viu que ele está quase batendo. Nossa, me deu ele estômago de olhar só isso. Ele passava muito perto. E eu tava louco, porque essa manhã foi mais cedinho, eu não consegui ir. Porque eu tinha uma prova da faculdade. Só que eu tava louco, porque minha mãe ficava mandando em vídeo, foto pra mim, e eu olhando isso, eu falei, meu Deus do céu, o barco. E eu só pensando, eu tenho que ir, porque eu ia acompanhar... Desculpa, olha o muro, ai. Não, esse muro aí... Não, foi tenso. A gente tava um tempão planejando, pra sair daí. E a gente já tava achando que não ia conseguir, porque a Enel não respondia.
E ficou nessa. Nossa, é sério, a gente tá falando, o coração bate até mais forte. Só de ver, né? Não, com certeza. E o duro que na hora que eu tava filmando, tinha horas que eu me distraía quando eu via, o barco já tava em outra posição. Já tinha acontecido. Foi muito rápido. Quer dizer, foi devagar, mas foi rápido. Aqui vocês viram que teve uma transição da imagem em tempo real para a imagem mais lenta. E desculpa, a imagem mais rápida, né? Aqui tá tudo muito rápido, mas eles já estão fazendo a movimentação. E aí já tá descendo o barco em cima do berço que estava na carreta lá esperando. Nossa, mas foi assim... Foi muito por um triz, assim, que eles subiram, a sensação que dava que ia pegar nos fios. Mas não ia. Ó, e não mexeu assim não, tá, gente? Isso passou errado. Foi bem devagar. Eles foram muito cuidadosos com o transporte, com tudo. Olha o tamanho do bicho. Olha o tamanho. Olha o tamanho. O povo passava e olhava e falava, mas vocês estão exagerando, hein? Eu vi que começa a juntar uma galera lá na rua pra ver. Se a gente tivesse conseguido tirar esses fios elétricos aí que vocês estão vendo na imagem, teria realmente sido bem mais tranquilo, um guindaste bem menor, mas isso aí era... que conseguiria movimentar. Quantas toneladas era esse guindaste? Esse daí acho que era de 90 ou de 160, eu não lembro qual que é. Ele trouxe ou o maior ou o segundo maior guindaste. Absurdo. Olha isso, gente. Nossa senhora. Eu vi que depois ainda teve que virar o barco. Tem uma etapa antes que na hora que a gente foi descer agora, a gente percebeu que a posição do berço não estava certa. E a gente teve que cortar uma ponta do berço, porque senão o berço ia entrar no barco. A gente teve que cortar ele um pouco, porque essas pontas tinham ficado com a curvatura ligeiramente errada. Porque ele não estava sendo construído nesse berço. Esse berço foi feito para o transporte a princípio. E aí eles levantaram o barco de novo, giraram o berço na mão em cima da carreta. A equipe muito boa, muito eficiente. E aí eles vão subir e girar o barco de novo para poder colocar ele na posição correta e sem que o leme atrapalhasse, porque senão o leme ia pegar na carreta principal, né? Não ia dar certo. Mas foi com calma, tudo foi acontecendo e eu lá esperando em casa, louco da vida, falando assim, meu Deus, o Gabriel só tava olhando de longe, né? E aí, eu mandando os vídeos pra ele, os videozinhos pelo celular pra ele ver. E aí eu só me programando, tá bom, a prova acaba a tal hora, eu vou ter que chegar lá no clube onde o barco vai estar, tal hora, e aí do nada, eu acho que não teve trânsito nenhum, tava super tranquilo. Não, eles foram bem rápido. Muito rápido. E falou assim, a gente tá chegando. Você vê que ele tava todo amarradinho, com proteção para se tivesse algum cabo no caminho, correr por cima do barco. Foi muito segura a montagem dele dentro da carreta. Ela ficou totalmente dentro das normas de transporte, sem risco nenhum, tinha batedor, o pessoal todo com preparação para fazer o transporte da forma correta. Aí ele teve um perrenguezinho que ele quase que travou, o caminhão não tinha espaço para passar ali na rua. E era bem apertadinho. Nossa, rua foi bem difícil de tirar o barco de lá. E tinha um carro parado ali na frente ainda que eles tiveram que esperar um tempo. Mas eles fizeram que parecia brincadeira de criança. Mas vocês viram aí a altura que passou na ponte, né? Essas pontes também foram... Atenção, olha isso, gente. Olha a altura da ponte. Mas aí tinha folga. Ainda tinha folga. Passou com folga. Não tinha tava bem tranquilo. O problema foi na marginal mesmo. Essa daí. Essa daí foi a primeira ponte de 5 metros que ele passou. Aí o pessoal deu uma medida direitinho para ver como é que ele estava, mas mesmo assim ainda tinha bastante folga. Foi tranquilo, Tinha mais de 30 centímetros ainda de folga em cima do barco, mas eles foram muito cuidadosos na hora de passar pelas pontes. Tinha até escolta, tudo certinho para ajudar. Quando eu tinha dúvida, eles até desciam para ver. Tinha que tomar problema com a fiação elétrica também, né? Mas você viu que estava tudo dentro da medida, então não tinha risco. Não pegou em nada. Estava longe dos faróis, longe dos Isso a gente confirmou tudo certo, tanto que o berço também foi feito
para ter as medidas certas de altura, porque a gente fez no maior limite possível, né? Com a quilha encostando na carreta. Uma ou outra árvore, como essa daí que ele passou agora, ele acabou raspando. Mas aí é inevitável, né? A gente tem... E aí ele navegou... essa foi tensa. Essa foi muito tensa. Tanto é que um deles teve que descer para ver se dava certinho. Olha lá, ele voltou, entrou de novo. Olha o tamanho do guindaste Não, recolhido. O bicho era grande. O bicho era grande. Aí ele já estava chegando aqui na represa Guarapiranga. Bom, chegou no clube. Chegou no clube. Aí a gente ajeitando e eu cheguei mais ou menos nessa hora. Eu cheguei e falei, tem que gravar, o que é isso que tá acontecendo? Se você olhar ali na direitinha da imagem, todo mundo parava, a gente falava, meu Deus, a galera andando de bicicleta parando pra ver o que tava acontecendo. O pessoal não tá acostumado lá na represa a ver um barco tão grande assim. Aí tava na represa um barquinho pequeno, né? Não uma escolta tão grande assim. Aí, porque a represa nem cabe um barco desse, a gente tá usando mais pra completar a construção do barco. Mas aí tava chegando, tudo certinho, aí eu já tava. Olha. Imagem bonita, né? Galera, vocês desculpem, eu tô vendo o vídeo junto com vocês, tá? Por isso que às vezes eu não olho pra câmera, eu olho pro vídeo. Então, todos nós. Reagindo ao vídeo porque essa sensação é muito boa. React. A gente tá reagindo em tempo. Olha que lindo. Mas E aí a gente vai ao bichão. Meu pai ali se preparando para filmar com drone também, porque aqui vários lugares. Né? E aí a gente tem a etapa final, né? Que é a etapa da descarga dele. Então, também é um processo muito meticuloso, preparando tudo certinho para colocar ele no local, preparando o terreno também. Ali a gente colocou as madeiras no chão para dar a melhor sustentação. A gente tentou ver se ele ficava no nível, mas não dava, nessa hora não dava. Tanto que o nível, esse barco precisou sair um tempão depois. Demorou muito. Vocês vão ver em vídeos futuros aí. A saga de colocar o barco no nível. A saga do nível. Também foi legal. Como botar o barco no nível. Foi tensa. Aí eles já tiraram o barco com berço e tudo. Então, vai ter uma hora aí que o vídeo vai entrar em tempo normal. Aí vocês vão ter uma... agora tá em velocidade original. Na realidade, o tempo todo que eles mexeram com o barco foi nessa velocidade. Foi uma coisa porque bem... senão o vídeo ia ficar muito longo, bem não dava. Bem na manha. A gente acelerou bastante, mas eles foram bem tranquilinhos. Olha, o que é importante, pessoal, é o seguinte: Carreira Martins é uma empresa que eu recomendo, assim, de olho fechado para qualquer pessoa que precise, porque eles têm seguro, eles têm equipamento. Ainda tem mais essa, né? É uma equipe competente, já fizeram vários transportes de feira na até na Boat Show, né? Show. Os caras sabem o que estão fazendo. Não é brincadeira, não. Eles sabem o que estão fazendo mesmo. Nossa, e quando a gente estava indo atrás, antes de contratar eles, a gente viu a dificuldade. Você não consegue fazer um seguro particular para um transporte. Então a empresa já tem que ter o seguro. Isso é verdade. Ainda mais com transporte de barco em construção. Entendeu? Se é um barco novo, alguma coisa assim. Ainda tudo bem, mas um barco que ainda está em construção é mais complicado. O nosso barco pronto. Em casa. Para começar o trabalho. No lugarzinho dos trabalhos. E vai vir muito mais vídeos sobre esse barco. A gente vai mostrar tudo certinho de como foi a construção do barco, o que a gente vai fazer, o que foi. Vai ter um monte de coisa ainda. Vai ter um monte de coisa ainda. Então, se você gostou do barco, gostou da gente falando aqui, quer ver mais, os próximos vídeos não vai ser tanto react, vai ser mais eu apresentando ou meus pais apresentando. Mas se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de dar um like, comentar, dar alguma sugestão também do que vocês querem ver, que ajuda a gente pra caramba, assim. E a gente tá animadaço pra começar essa aventura com vocês. Venha fazer parte dessa tripulação, galera. E bem-vindos ao Entre Terra e Mar.